Quem também está na tela, Patrick, é a Priscila Yazbek, direto de Paris, trazendo detalhes do editorial que foi publicado agora há pouco pelo The New York Times, jornal que estava defendendo a desistência por parte de Joe Biden, né, Priscila? Exatamente, que defendeu publicamente a desistência de Joe Biden e agora publica um novo editorial elogiando a sua decisão de desistir de concorrer às eleições. Esse que é um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos e também do mundo. Vou trazer aqui alguns dos destaques desse editorial. O New York Times fala que a decisão do presidente Biden de sair da eleição é um epílogo adequado para um homem cuja vida foi dedicada ao serviço público. Falou que o Biden serviu bem a nação como seu presidente, que ao concordar em renunciar, ele está aumentando muito a chance de que seu partido seja capaz de proteger a nação dos perigos de devolver Donald Trump à presidência. Também disse que a maioria dos americanos não acredita que Biden pode liderar a nação por outro mandato, citando temores de longa data sobre a sua idade e aptidão que só cresceram nos últimos meses. Se Biden tivesse permanecido no topo da chapa, prossegue o jornal, ele teria aumentado muito a probabilidade de Trump retomar a presidência. Também dizem que o próprio Biden alertou consistentemente que o espectro representa uma profunda ameaça à nação e suas tradições democráticas e que, portanto, a saída de Biden dá aos democratas a oportunidade de reorientar a atenção pública das perguntas sobre a capacidade do seu presidente para a nítida inaptidão moral e temperamental de Donald Trump. E aí eles começam críticas duras a Donald Trump, dizem que o senhor Trump é um criminoso que desrespeita a lei e a Constituição, um mentiroso inveterado, a uma causa maior que só defende o seu interesse próprio e um formulador de políticas imprudentes, indiferente ao bem-estar do povo americano. Também fala que o seu mandato causou danos duradouros ao povo e ao projeto dos Estados Unidos e a sua reputação no mundo todo. Também prosseguem falando sobre o futuro das eleições daqui para frente e opinam sobre o que eles esperam daqui para frente e dizem que o Partido Democrata precisa oferecer ao povo americano um roteiro para um futuro melhor. Dizem que a eleição deste ano vai determinar se os Estados Unidos continuam a apoiar a Ucrânia, se eles continuam lutando para proteger os direitos reprodutivos das mulheres, se continuam lutando para proteger as mudanças climáticas. Também lembram que com Biden a desigualdade começou a diminuir, que embora o presidente seja pessoalmente impopular, essas propostas para promover esses objetivos gozam de um amplo apoio público. Então, eles dizem que o próximo candidato democrata deve reconhecer e oferecer soluções para a dor e as perturbações causadas pela imigração descontrolada, uma pauta importantíssima nas eleições americanas. Também dizem que os Estados Unidos precisam de imigrantes, mas que a nação também precisa de melhores políticas para controlar o seu fluxo. E além de falar da questão da imigração como um ponto importante que os democratas devem levar adiante como uma das suas pautas, durante as eleições também falam que os eleitores estão irritados com o alto custo de vida, se referindo também à inflação. E aí eles falam também de Kamala Harris, dizem que Kamala Harris é uma líder talentosa e uma ativista forte e eloquente e é provável que seja uma candidata muito mais persuasiva do que o senhor Biden. Dizem que escolher a senhora Harris seria um caminho razoável para os democratas tomarem, que ela tem sido a companheira de chapa de Biden, embora nenhum voto tenha sido expresso para ela como candidata nas primárias. Os eleitores já esperavam que ela estivesse na chapa em novembro. E eles dizem que, no entanto, apesar de ser a escolha mais razoável, eles dizem que os delegados do Partido Democrata devem ter voz em uma decisão dessa consequência e que há outros democratas que são qualificados e que poderiam assumir esse posto para concorrer contra Donald Trump. E também eles dizem que isso deve ser definido por um escrutínio público. Eles falam que, embora a hora esteja atrasada, ainda há tempo para colocar os principais candidatos em um processo de escrutínio público antes que a convenção de nomeação do partido comece em 19 de agosto. E aí eles prosseguem falando que Joe Biden foi um político muito conciliador e que conseguiu com isso avançar em pautas importantes nos Estados Unidos e dizem que quando Biden começou sua campanha em 2019, ele disse aos apoiadores de Trump que Trump seria derrotado e que a história passaria a considerar
considerar os 4 anos de Trump como um momento de aberração. Também dizem que o presidente Joe Biden fez o papel dele, mas o projeto democrático nunca está completo e que esse trabalho agora passa para a próxima geração de líderes políticos e para o povo americano. Então, esses são os destaques então desse editorial publicado agora pelo New York Times há cerca de meia hora, Pedro. Importantíssimo, e ressaltando algumas das discussões que serão feitas a partir de agora. Priscila, Sérgio, obrigado pela participação de vocês. A gente volta a conversar daqui a pouquinho.